Hoje é a revisão de domínio doutrinário 18. Essa é a aula de hoje, onde a gente aprende a aplicar a passagem de domínio doutrinário. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador de seminário. Eu não sei se vocês sabem, jovens, mas um dos propósitos do domínio doutrinário é ajudar você, jovem, né? E também adultos, porque tem o professor que dá aula, né? A aprender como aplicar as passagens de domínio doutrinário para situações da sua vida real. Ou até mesmo para o seu, não o seu hoje, né, mas também para o futuro. Então, ela é muito importante a gente aprender sobre as passagens, sobre cada uma delas. E para nos ajudar aqui hoje, eu separei um exemplo bem interessante. Imagina só, jovem, que nós temos lá os 150 melhores jogadores de futebol, ou melhor, os 150 melhores goleiros, tá? Então, eles são goleiros, são os melhores do planeta, de todo mundo. E um time de futebol, que tem ali seu treinador, ele precisa escolher um desses 150 jogadores, melhores jogadores, de alta performance, né, como dizem aí. Como será que ele faria isso? Uma decisão que não seria muito fácil. Imagina, 150 são os melhores, todos sabem que eles têm qualidades excelentes, mas tem que escolher um só. Como que ele faria isso? Que padrão que ele utilizaria? Que requisitos que ele utilizaria? Ou até mesmo, né, qual é o critério que esse treinador utilizaria para selecionar um dos 150 melhores? No Novo Testamento, a gente tem ali quase 8.000 versículos. Imaginem só, 8.000. E desses 8.000, 24 versículos, eles são separados ali, foram separados a dedo, escolhidos a dedo, como passagens de domínio doutrinário. E aí, eu queria pôr uma outra situação aqui. Imagina você, jovem, tendo que escolher de quase 8.000 versículos, 24 versículos, para que esses 24 fossem passagens de domínio doutrinário para ajudar os jovens com as coisas atuais, com o futuro. Imagina só a situação. Eu separei aqui, inclusive, uma tabela. Tá? Nessa tabela, nós temos apenas 13 versículos dos 24. Queria que você fizesse uma pausa aí no vídeo, e aí você escolhe, tá? Dois versículos, né? Ou duas passagens de domínio doutrinário desses 13 versículos que nós temos aí. Então, do lado esquerdo ali tem a referência de escritura, ali, por exemplo, 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. E a frase-chave de escritura. Tá? Então, eu gostaria que você pudesse escolher, né, duas dessas passagens aí, dessas 13 passagens de domínio doutrinário. Tá? Mas falando sobre todas elas aqui agora, nós temos a primeira pergunta que a gente precisa responder aqui. Lembrando que essa pergunta você responde lá no formulário, para que essa aula tenha validade para você como aula. Tá? Então, você tem que ir lá no formulário, está no link da descrição desse vídeo, ou você pode até, lá com o seu professor, pegar esse link, tá? E responder no formulário por que você acha que essas escrituras elas foram escolhidas como passagens de domínio doutrinário para jovens de todo mundo se concentrarem. Por que você acha que essas escrituras foram escolhidas a dedo aí? Então é isso, tá? Você responde aí nesse formulário. Por que você acha que essas escrituras aí, eu até estou mostrando elas de novo aqui para você, por que elas foram escolhidas como passagem de domínio doutrinário para jovens de todo mundo se concentrarem? Por quê? Por que elas foram escolhidas? E aí você coloca a sua resposta lá, ok? Para ver essa pergunta, você também pode pausar a pergunta e depois ir lá no formulário responder. Você pode pausar o vídeo para ir lá responder. Tá, ok? E não esqueçam, selecionem duas, tá? Duas passagens de domínio doutrinário daqui. Porque logo mais a gente vai ter uma outra, né, outra pergunta aqui para ser respondida. Jovens, uma razão para qual essas escrituras foram escolhidas a dedo aí, as escrituras de domínio doutrinário, é porque essas escrituras exclusivamente, especificamente falando, elas aproximam mais os jovens e nós, né, do Pai Celestial e Jesus Cristo. Então, se você quer ter essa aproximação do Pai Celestial e Jesus Cristo, essas escrituras, essas 24, inclusive essas 13 que a gente acabou de ver na tabela, ela vai ajudar você a se aproximar mais de Jesus Cristo.
a ter um relacionamento com Ele melhor e também com o Pai Celestial. Por isso é muito importante que quando você vai fazer a sua oração, se você às vezes não está com vontade de fazer oração, algo do tipo, você faça coisas que vai te ajudar a te aproximar, a criar uma ligação entre você e o Pai Celestial melhor, e também entre você e Jesus Cristo melhor. E o fato de você aplicar escrituras, estar estudando ali o domínio doutrinário, principalmente essas escrituras, elas vão te ajudar a fazer uma oração melhor. Porque você vai ter mais vontade, por exemplo, se você não está com tanta vontade, ou está com muita pressa, às vezes, quando acorda de manhã, né? Você vai poder ter mais vontade, mais paciência, tranquilidade de orar ao Pai Celestial. Porque você vai estar aplicando as escrituras na sua vida. Daí, essa aula de hoje que a gente está fazendo. E aí, você se aproximando mais dele, do Pai Celestial e também de Jesus Cristo, você vai conseguir obter mais respostas para a sua vida. E como a gente falou no início da aula, tanto para a sua vida atual, quanto para a sua vida lá no futuro. Aqui nós temos já a segunda pergunta, por isso que eu pedi para vocês selecionarem lá. Então, lembra, alguns minutos atrás você escolheu duas escrituras de domínio doutrinário, lembra? Foram duas passagens lá. Agora você vai responder o seguinte: qual dessas escrituras, né, dessas escrituras que você escolheu de domínio doutrinário, ajudou você a fortalecer seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Lembra, você escolheu duas. Qual dessas duas ajudou você a fortalecer seu relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo? E como essa escritura o ajudou? Como que ela ajudou você a a fortalecer esse relacionamento com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Um dos propósitos, como a gente falou aqui, né, do domínio doutrinário, é poder aplicar essas passagens de domínio doutrinário, aqueles blocos de escrituras na sua vida, para utilizar para agora, para o tempo real e também para o futuro. E eu separei aqui algumas coisas para a gente poder estudar e fazer uma prática aqui. Queria poder praticar com vocês. A gente vai usar só um versículo, tá? Mas eu gostaria que vocês utilizassem outras passagens lá de domínio doutrinário. Essa aqui é uma das passagens que eu escolhi. Está ali em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Olha só, imagina uma situação onde você precisa ajudar um amigo seu que perdeu talvez um ente querido, uma pessoa que ele amava muito, e está ali, né, triste, desamparado, né, e precisa ser confortado nesse momento. Talvez uma escritura como essa pode ajudá-lo. Então, para a gente aplicar algo, por exemplo, atualmente aqui para a nossa vida, esse poderia ser um exercício. Você tentar ajudar um amigo agora, se você lembrar de algum amigo, ou às vezes você mesmo, né? Que perdeu um ente querido com essa escritura. Porque ali, se vocês olharem, nós temos a referência da escritura, que é 1 Pedro 4, 6, capítulo 4, versículo 6, e a frase, o evangelho ele foi pregado também aos mortos. Isso dá uma esperança para esse seu amigo. Por quê? Porque pode ajudá-lo a saber que ele pode encontrar, né, o seu ente querido, seu familiar que faleceu, né, em outra vida. Que ele pode, inclusive, agora ter um sentimento de aproximação. E talvez ele não veja, né, mais, porque a pessoa faleceu, ela morreu. Mas ele pode ter um sentimento de aproximação com essa pessoa quando ele fizer, quando ele realizar o trabalho de templo e história da família, dos seus antepassados. Então, essa escritura ajuda com isso, a gente poder lembrar dos nossos antepassados, de saber que Deus também ele quer que essas pessoas que já faleceram, que a gente gosta tanto, elas possam ter algum tipo de contato. Quando a gente está aqui desse lado, né, podendo escrever ali a história da família, né, como foi a história da vida dessa pessoa, comigo, por exemplo, né, e como também a gente pode fazer ali a nossa árvore genealógica, ver quem foram nossos tataravós, bisavós, até chegar nessa pessoa, talvez que era tão próxima da gente, né, e isso você com certeza vai poder confortar e ajudar o seu amigo, né, nessas coisas. É muito importante, jovens, nós temos a aplicação, né, dessas passagens de domínio doutrinário
na nossa vida, não só agora, mas também no futuro. Essa tabela aqui, ela não é por acaso. Eu até tenho agora selecionado aqui para vocês a terceira pergunta, que vai ajudar a gente a poder aplicar agora não só para o nosso, né, para a nossa vida atual, mas também para a nossa vida quando nós estivermos lá no futuro, tendo que tomar decisões. Então, por isso a gente tem essa pergunta agora. Então, igual o exercício que a gente fez agora, pegamos lá 1 Pedro, né, capítulo 4, nós vamos agora escolher alguma outra escritura para também aplicar. Só que a gente não vai aplicar só para o nosso momento atual. A gente vai aplicar também para o futuro. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Então, tem duas partes a pergunta agora. Então, você escreve lá no formulário, não esquece, para poder valer aqui essa aula para você, você precisa escrever lá, o link está na descrição do vídeo, ou você pode, né, pegar com o seu professor. Mas a primeira parte da pergunta é: qual dessas passagens de domínio doutrinário se aplica melhor à situação que você vive hoje? Por quê? E uma aplicação para o futuro é: pense em uma situação que você pode passar no futuro. Então, primeira coisa, pensa numa situação que você pode passar no futuro. Missão, a decisão de ir para a missão, casamento, faculdade, filhos, etc., né? Independente da situação do futuro, pense nela, pense em alguma delas. Agora, voltando ali, né, naquelas passagens, qual dessas passagens aqui, né, ou das que você escolheu também, daquelas duas, qual dessas passagens de domínio doutrinário se aplica melhor a uma situação que você pode vir a passar no futuro? E por quê? Por que que essa passagem aí que você escolheu se aplica melhor a uma situação que você pode vivenciar lá no futuro? Tá bom? Responde lá no formulário e vai ser muito bom poder depois ler a resposta de vocês. Tá ok? Lembra que precisa responder lá essas três perguntas para ter validade. Agora eu separei aqui uma parte muito especial. É o nosso presidente da igreja, o profeta atual, o presidente Russell M. Nelson. Ele vai estar falando um pouquinho para a gente como a gente aplica as escrituras, até mesmo passagens importantes de domínio doutrinário, mas como a gente aplica escrituras que normalmente vão falar sobre Jesus Cristo, sobre o Pai Celestial, né? Então, como a gente aplica essas escrituras e os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida. Então, prestem bastante atenção no vídeo. Isaías profetizou acerca da esperança para nossos dias, falando sobre a coligação de Israel e a restauração da igreja por intermédio do profeta Joseph Smith. Isaías escreveu: "E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra." Essas profecias de esperança poderiam tornar-se realidade se os líderes e cidadãos das nações do mundo colocassem em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Poderíamos então ter uma era de paz e progresso inigualáveis. A violência do passado seria enterrada. As guerras, com todos os seus horrores, ficariam restritas ao âmbito das lembranças tristes. Os objetivos das nações seriam de apoio mútuo. Os pacificadores poderiam liderar no progresso de arbitragem, prover auxílio aos necessitados e dar esperança aos assolados pelo medo. As futuras gerações louvariam esses patriotas e nosso Deus eterno os glorificaria. A esperança do mundo é o Príncipe da Paz, nosso Criador, Salvador, Jeová e Juiz. Ele oferece-nos uma vida boa e abundante e a vida eterna. Aqueles que cumprem seus preceitos e seguem seu caminho para a paz podem ter uma vida pacífica e até mesmo uma vida próspera. Declaro isso a todo mundo. É uma bênção, né? Nós temos o nosso profeta atual podendo
nos falar como aplicar as escrituras, ele usou a escritura de Isaías, inclusive, né? Se todos aplicassem aquela escritura à sua vida, quanta coisa no mundo, né, mudaria, quanta coisa boa aconteceria, quantas pessoas, né, que teriam mais paz, quantas pessoas que poderiam ser confortadas em momentos difíceis, né? Muita coisa melhoraria mesmo no mundo ao aplicar as escrituras e os ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida. Eu sei, jovens, que quanto mais nos aproximarmos das escrituras, nós vamos poder ter tudo melhor na vida, porque é nelas que estão contidas as respostas, muitas vezes, das nossas orações. Então, às vezes nós oramos ao Senhor, querendo obter algumas respostas, e é ali nas Escrituras onde nós vamos encontrá-las. Eu sei que a parte secular da nossa vida é importante fazer uma faculdade, é importante tudo isso, mas se nós não estivermos unidos com a parte espiritual, que é a nossa aplicação diária das Escrituras em nossa vida, nós podemos ficar tristes além do normal. Nós podemos até querer desistir de coisas que podem estar bem pertinho de acontecer, coisas boas na nossa vida. E eu sei que as escrituras, ao aplicá-las na nossa vida, a gente pode aprender, principalmente essas de domínio doutrinário. A gente pode aprender coisas que a gente nunca imaginou, né? E poder encontrar saídas e respostas para muitas de nossas orações e pedidos que nós temos. Eu sei disso. Eu deixo com vocês essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.